Tudo bem, pessoal? Nós entramos agora no estudo da segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica estuda o chamado rendimento ou eficiência R de uma máquina térmica. Qual é o papel de uma máquina térmica? Converter calor extraído de uma fonte quente em trabalho mecânico. Então toda máquina térmica vai fazer esta transformação de energia, extrai calor de uma fonte quente e produz um trabalho mecânico. O primeiro registro de máquina térmica construída na ciência foi Heron, no século I d.C., que construiu uma máquina extremamente simples. Aquece a água através de uma fonte quente, tu extrai calor de uma fonte quente, aquece a água que então vaporiza, preenche um tubo que preenche uma esfera, e ao preencher essa esfera com dois orifícios, esse vapor é expulso em sentidos contrários, e o sistema entra em rotação. Então tu produziu energia cinética, movimento de um sistema, através da absorção de calor de uma fonte quente. Notem aqui uma representação da máquina de Heron. É exatamente isso, mais ou menos de maneira mais sofisticada, que o motor de um carro faz. Queima combustível e a expansão dos gases dentro da câmara de combustão movimenta os pistões, o sistema, e acaba transferindo energia cinética ao carro. Então toda máquina térmica converte calor extraído da fonte quente em trabalho mecânico. O grande problema de toda máquina térmica, que aí é o assunto da segunda lei da termodinâmica, é o quanto de calor tu consegue efetivamente converter em trabalho e as restrições dessa transformação de energia. Notem que os motores de carro fazem exatamente isso. Tu explode o combustível na câmara de combustão dentro do motor em determinada etapa do funcionamento dele, e o calor da queima expande os gases da combustão e uma parte desse calor é convertido em energia mecânica, locomovendo o carro. O problema de todo motor a combustão, de toda máquina térmica, é a eficiência desta transformação de calor em trabalho. Tu nunca consegue aproveitar todo o calor da queima para produzir o movimento. O rendimento de um motor a combustão é péssimo em termos de porcentagem. Então o que acontece dentro do motor é o seguinte: ali na câmara de combustão, em determinado momento ou etapa do funcionamento, entra o combustível vaporizado. Aqui nós temos o pistão, um dos pistões do motor ali representados. Quando a vela acende, explode o combustível e parte do calor da queima, na expansão dos gases ali dentro da câmara, empurra os pistões para baixo, então locomovendo o sistema e produzindo um trabalho. Quanto que um carro consegue render em termos de aproveitamento de energia? Na verdade, um carro muito bom tem um rendimento máximo de 26%. Então o rendimento dos motores de combustão é entre 20%, mais ou menos 20%, 22%, máximo 26%. Então imagina um carro que tem um rendimento de 20%, quer dizer que cada R$100 que tu coloca de gasolina, 80 tu está desperdiçando. Não é uma notícia boa, mas é assim que funcionam os motores a combustão. Tu consegue aproveitar mais ou menos 20 a 26% de energia da queima do combustível para produzir trabalho. Mas qual é o problema prático que limita o rendimento de uma máquina térmica? Por que eu não consigo aproveitar todo o calor extraído de uma fonte quente e locomover essa máquina, transformando esse calor na chamada energia útil? Então, de um total que tu tem, apenas uma parcela é convertida em energia útil. Vamos pensar numa locomotiva a vapor, que é uma máquina térmica. Tu tem a caldeira, de onde tu extrai todo o calor. Então ali está a energia que entra na máquina, o calor da fonte quente, a fornalha da locomotiva. Aquece a água, a expansão dos vapores dentro de uma câmara empurra o pistão e locomove o sistema. Qual é o problema prático? O problema prático é que o calor é uma forma de energia que se transforma em outras formas e mais. Ele se dissipa, ele acaba se transferindo por condução, convecção e radiação para onde? Para o ambiente externo. Então uma parte do calor sempre vai fugir da máquina para a chamada, neste caso, fonte fria. Então tem um calor Q2 que tu não consegue aproveitar. Então nós temos aqui o problema da máquina térmica, é esta fuga de energia que é impossível de evitar, a energia que é rejeitada ou degradada ou não aproveitada. Então nós temos uma quantidade de energia degradada
Degradada quer dizer não aproveitada, que foge para a fonte fria, que neste caso é o ambiente externo, e não há como evitar essa fuga. Isto significa que este trabalho vai ser sempre menor que aquele total que entra na máquina. Então nós temos aqui, de maneira simples, a fuga de energia é o que impede o rendimento 100% de uma máquina. Ou seja, aqui nós temos já a segunda lei da termodinâmica. Por causa dessa fuga de calor, o rendimento de uma máquina térmica vai ser sempre menor que 100%. Jamais a energia utilizada para locomover vai ser igual à energia que entra na máquina. E não há como evitar isso, não há sistema tecnológico que evite aquela fuga de calor. Por mais que tu melhore os materiais, tu nunca vai evitar essa perda de calor para a fonte fria. E notem que, se esse é o resultado de funcionamento de uma máquina térmica, daquele calor Q1 eu tenho um Q2 extraído para o ambiente, ou desperdiçado, ou não aproveitado. Vamos fazer uma conta bem simples. Aqui nós temos a energia total consumida, digamos que entra em 100 joules de calor numa máquina térmica. De cada 100 joules eu utilizo apenas 20, quer dizer que eu rejeitei para o ambiente 80 joules. Qual é o rendimento percentual dessa máquina? O rendimento é 20 em 100, o rendimento é 20%. Então como é que eu calculo sempre o rendimento de uma máquina térmica? É só tu dividir a energia útil. Então tu vai dividir a energia que tu utiliza, que neste caso é o trabalho, e dividir essa energia útil pela energia total. Isso aqui é um percentual? Pode ser transformado em percentual. Notem que como a energia útil é sempre menor que a energia total que tu entra, tu não consegue converter 100%, o rendimento vai dar sempre menor que 1. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Então ali está o rendimento, o trabalho, que é a energia útil, pelo calor extraído da fonte quente, que é a energia total que tu consome. Agora percebam que 100 menos 80, Q1 menos Q2, o calor extraído da fonte quente, subtraído do calor extraído da fonte, extraído para a fonte fria, notem que essa diferença, Q1 menos Q2, dá exatamente os 20 joules. Então eu posso dizer que essa energia útil é a quantidade de calor que entra menos a quantidade de calor que sai, dividido pelo total que tu consome. E essa diferença, Q1 menos Q2, é justamente o trabalho que a máquina realiza. Aí está o rendimento de uma máquina térmica, e esse rendimento vai ser sempre menor que 100%. Então nós concluímos que o rendimento 100% é impossível se para toda máquina térmica a energia útil, Q1 menos Q2, é sempre menor que a energia total, esse quociente vai dar sempre menor que 1. O trabalho é sempre menor que a energia consumida, a energia total que entra no sistema. Portanto, tu tem sempre um rendimento menor que 1 ou menor que 100%. Surge aqui o enunciado de Planck e Kelvin, que diz que é impossível construir uma máquina térmica que converta todo o calor em trabalho. Então o rendimento 100% é uma impossibilidade. Notem um detalhe importante, dizer que o rendimento 100% é impossível não é uma questão de avanço tecnológico. Não pode ficar pensando que daqui a pouco vão inventar um motor que consegue converter todo o calor em trabalho. Não é uma questão de melhorar os materiais, tu pode melhorar o rendimento, mas tu jamais vai chegar em 100%. Então não adianta tu mudar toda a tecnologia e pensar que por avanços da tecnologia dos motores tu vai conseguir uma máquina com esse rendimento igual a 1. Não, isso é uma impossibilidade, é uma lei do nosso universo. Rendimento 100% é impossível. Certo, já me convenci que rendimento 100% é impossível, segundo a lei da termodinâmica. Tu jamais consegue converter todo o calor em trabalho mecânico. Tá. Agora vamos falar em fluxo de calor. Nós sabemos que o calor é uma forma de energia que transita de um ambiente mais quente para um ambiente mais frio. Mas esse é chamado fluxo espontâneo de calor. Então, espontaneamente, o que quer dizer isso? Sem precisar forçar, o calor sempre vai transitar do ambiente da fonte quente para o ambiente de uma fonte fria, certo? Agora eu pergunto, será que é possível eu fazer justamente o oposto, extrair calor de uma fonte fria e transmitir calor para uma fonte quente? Ou seja, fazer o calor transitar
no chamado fluxo não espontâneo, do frio para o quente. Bom, existe um enunciado que diz, o chamado enunciado de Clausius, ele diz o seguinte: o calor jamais flui espontaneamente de uma fonte sob baixa temperatura para uma fonte sob alta temperatura. Notem, é impossível isto acontecer espontaneamente, o que não quer dizer que seja impossível de acontecer. Por exemplo, me dá uma máquina que faz isso, te dou uma máquina que faz isso. A geladeira extrai calor de um ambiente frio para um ambiente quente, que é a parte externa. Agora, como é que a geladeira faz isso? Ela não faz isso de graça, ela não faz isso espontaneamente. Pessoal, esperar que o calor flua do frio para o quente é o mesmo que esperar que eu solte essa caneta e ela suba. Claro que não vai acontecer isso. Se eu soltar essa caneta, ela vai para um ponto de menor potencial gravitacional, ela vai do ponto de maior para menor energia. O mesmo acontece espontaneamente com o calor, ele vai da região de maior para menor energia. Então, voltando à caneta, se eu quiser que essa caneta suba, o que eu tenho que fazer? De graça, ela não vai subir. Eu, ou alguém, ou algo tem que forçar esse processo, ou tem que dar energia extra, tem que realizar um trabalho sobre a caneta. A caneta só sobe se eu realizar um trabalho sobre ela. A mesma coisa acontece aqui. Esse fluxo não espontâneo só ocorre se entrar um trabalho nessa máquina. Quem é que faz esse trabalho no caso da geladeira? É o compressor que está ligado na tomada, tem energia elétrica que faz o compressor comprimir uma mistura gasosa e realizar trabalho num sistema termodinâmico, e esta realização de trabalho força o sistema a fazer o calor escoar do ambiente frio para o ambiente quente. Então aqui a geladeira só consegue funcionar, isso aqui jamais vai acontecer naturalmente, apenas se o compressor realizar trabalho e transmitir energia que possibilite aquele movimento não espontâneo. No início do século XIX, no transcorrer do mesmo século, os cientistas e engenheiros que projetavam máquinas térmicas sabiam da impossibilidade de possuir ou fabricar uma máquina com rendimento 100%, convertendo todo o calor em trabalho. Uma das razões para isso eu já comentado, o calor que foge da máquina da fonte quente para a fonte fria. Ele foge por condução, convecção e radiação. Outra razão, menos óbvia, é que se uma máquina térmica opera em ciclos, em um sentido da transformação, na ida ela absorve energia. Então no retorno ela vai perder energia. Trabalhando em ciclos, ela inevitavelmente vai perder energia em algum sentido da transformação. Bom, sendo impossível fabricar uma máquina com rendimento 100%, deve haver uma forma, essa era uma pergunta dos cientistas na época, deve haver uma forma de eu construir uma máquina com o rendimento máximo possível, menos que 100%, mas maior que qualquer outra máquina que não opere nesse formato. Quem propôs uma máquina teórica com um ciclo teórico ideal, que teria um rendimento maior que outras máquinas, foi Nicolas Sadi-Carnot. Então ele propôs o chamado ciclo de Carnot. Este ciclo teórico, reversível e ideal, se uma máquina térmica operar nele, vai operar de tal forma que vai aproveitar o máximo de energia de saída da máquina, ou seja, vai ter o rendimento máximo. Certo, entendi. É possível ter uma máquina com rendimento maior que as outras. Como? Como é esta famosa máquina de Carnot? Bom, primeiro, é uma máquina reversível, cíclica e chamada de máquina ideal, que tem um rendimento ideal, insisto, rendimento ideal não é o rendimento 100%, é um rendimento menor que 1, menor que 100%. Mas Nicolas Sadi-Carnot propôs num diagrama PV um ciclo termodinâmico fechado, onde a máquina operaria, a ideia dele, entre duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas, fechando um ciclo termodinâmico. Percebam que o gás extrai calor de uma fonte quente, rejeita calor para uma fonte fria, mas se trabalhar exatamente neste ciclo, ela vai ter o maior aproveitamento de energia. Pessoal, isso aqui foi provado apenas por cálculos teóricos matemáticos
de Carnot, certo? Não existe uma máquina de Carnot, por isso que ela é chamada de máquina ideal. É impossível tu construir uma máquina que opere num ciclo tão organizado quanto esse. Por quê? Porque o calor é uma energia caótica, facílimo de se perder e dissipar de maneira desorganizada, certo? Notem que aqui nós temos, insistindo como é que é o ciclo de Carnot, são duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas, duas expansões e duas compressões. Notem que o gás faz uma expansão isotérmica, seguido de uma expansão adiabática, comprime para poder voltar, faz a compressão isotérmica e por último uma compressão adiabática, retornando ao ponto de partida. Carnot provou que, como a área desse diagrama é o trabalho, ele conseguiu provar matematicamente que um diagrama PV desse tipo, formando esta área interna, teria o rendimento máximo porque extrairia o máximo trabalho possível que qualquer outra máquina não operante nesse ciclo jamais conseguiria. Então, se ela opera extraindo o trabalho máximo do calor que entra, notem que ela vai ter o rendimento máximo possível. Como calcular o rendimento de uma máquina de Carnot? Então, aparentemente, a máquina de Carnot funciona como qualquer máquina, os conceitos gerais são os mesmos. Ela extrai calor de uma fonte quente, faz um trabalho e rejeita uma parte daquele calor da fonte quente para a fonte fria. Então ela não tem rendimento 100%, mas se ela operar naquele ciclo entre duas isotérmicas e duas adiabáticas, bom, aí esse trabalho vai ser o máximo possível e o rendimento vai ser o máximo possível. Então notem que o rendimento de uma máquina de Carnot, inicialmente a gente pode calcular como o rendimento de qualquer máquina. É o trabalho extraído a partir do calor que absorve esta máquina. Então notem que trabalho sobre Q1 ou Q1 menos Q2 sobre Q1 dá o rendimento da máquina de Carnot. Qual é a grande novidade? Por enquanto nenhuma. O rendimento da máquina de Carnot pode ser calculado pelo rendimento de qualquer máquina. Aí vem uma novidade. Para a máquina de Carnot, já que essa aqui é a equação para qualquer máquina, incluindo a de Carnot, mas para a máquina de Carnot, Carnot percebeu que a quantidade de calor extraído da fonte quente e rejeitado para a fonte fria era diretamente proporcional às temperaturas em Kelvin das duas fontes, quente e fria. Então, substituindo na equação de Carnot, ao invés dos calores, as temperaturas das fontes quente e fria, notem T1 menos T2 sobre T1, simplificando 1 menos T2 sobre T1, essa é a fórmula que vale apenas para a máquina de Carnot. O rendimento de uma máquina de Carnot pode ser calculado em função das temperaturas absolutas das fontes quente e fria. Notem que 1 menos T2 sobre T1 é o rendimento da máquina de Carnot. Esta equação, insisto, só vale para a máquina ideal que trabalha no ciclo de Carnot. Então T2 é a temperatura da fonte fria e T1 é a temperatura da fonte quente. Pessoal, obrigatório como em todas as equações dos gases na termodinâmica, a temperatura tem que estar ali em Kelvin. T2 e T1 tem que estar em Kelvin. Não pode colocar outra unidade medida para cálculo do rendimento de Carnot nesta equação. Notem que nós podemos fazer algumas conclusões importantes, o chamado princípio de Carnot. O rendimento de uma máquina qualquer, térmica, é sempre menor que o rendimento de uma máquina de Carnot. Nenhuma máquina térmica operando nas mesmas temperaturas que uma máquina de Carnot pode ter rendimento sequer igual à máquina de Carnot. A máquina de Carnot sempre tem rendimento maior que qualquer outra máquina térmica. Ponto. Outro detalhe, notem que essa equação me prova que o rendimento 100% é impossível, porque para eu ter um rendimento igual a 1, esse termo da equação de Carnot teria que ser igual a 0. Portanto, a temperatura da fonte fria teria que estar em 0 Kelvin, ou seja, no zero absoluto. Isso impossibilita fisicamente uma máquina térmica que tenha rendimento 100%. Então, uma lei do nosso universo. Não existe máquina térmica que converta todo o calor em trabalho. É uma limitação do nosso universo que funciona por degradação de energia.
Questão 95 de exemplo. Numa turbina, o vapor de água é admitido a 800 Kelvin e é expulso a 400 Kelvin. Quer dizer, eles estão me dando as temperaturas dessa turbina, da fonte quente e da fonte fria. Se o rendimento real dessa turbina é 80% do seu rendimento ideal limite, então nós temos que essa turbina rende com 80% do ideal. O rendimento ideal é o rendimento da máquina de Carnot. Fornecendo-se 100 kJ de calor à turbina, 100 kJ ao calor que entra na fonte quente. A pergunta é, qual o trabalho que ela consegue realizar? Bom, o rendimento dessa turbina produz um trabalho em função do calor que ela absorve. A pergunta é aquele trabalho. É aqui que nós vamos chegar, já que é a pergunta da questão. O que está faltando aqui? O calor eu tenho, 100 kJ da fonte quente. O que falta é o rendimento da turbina. Então o rendimento da turbina é 80% deste rendimento ideal, que é o rendimento da máquina de Carnot. Então vamos calcular esse rendimento ideal ou limite para obter depois o rendimento da turbina. Lembrem que isso aqui é 1 menos T2 sobre T1. Para as temperaturas já em Kelvin, ótimo, agradeço. Percebam que o rendimento ideal, limite, seria de 1 menos T2, que é 400, por T1, que é 800. Ou seja, nós temos 1 menos 0,5, que dá um rendimento ideal de 50% ou 0,5. Agora nós obtemos o rendimento da turbina, que é 80% de 50%. Então notem que o rendimento desta turbina é 0,8 vezes 0,5, 80% de 50% dá 40%, 0,4. Este é o rendimento que vai aqui para a gente poder calcular o trabalho que essa máquina consegue realizar. Então joga aqui, ó, 0,4 é igual ao trabalho sobre o calor 100 kJ. Percebam que o trabalho que ela realiza vai dar 40 kJ, 40% de 100. Então o trabalho é 40 kJ, alternativa da letra C. Pessoal, nosso último assunto abordado na termodinâmica, referente à segunda lei da termodinâmica, é o conceito de entropia. Entropia é uma grandeza que a gente vai chamar de S. A entropia de um sistema está relacionada com a desordem, a chamada desordem estatística ou probabilística de um sistema. No caso da segunda lei da termodinâmica, que trata das máquinas térmicas, nós abordamos a entropia, ou seja, a desordem de um sistema termodinâmico, a partir da distribuição da energia de uma máquina térmica. Lembrem que as máquinas térmicas transformam, elas fazem processos de transformação de energia. Então já adianto que qualquer processo de transformação tem uma desordem S diferente de zero. Essa desordem ela pode ser abordada em dois tipos de transformações. As transformações chamadas de processos reversíveis ou ideais, ou os processos de transformação irreversíveis, que são os processos que realmente acontecem no nosso universo. Então a entropia, na segunda lei da termodinâmica, tem a ver com a distribuição, a desordem da distribuição de energia de um sistema termodinâmico. Então começamos por analisar a entropia de um sistema reversível, de uma transformação ou processo reversível. Notem que os processos reversíveis são chamados de processos ideais. Tudo que envolve transformação tem um certo grau de desordem. Na realidade, nada é 100% reversível no nosso universo. Então toda transformação envolve entropia diferente de zero.
O que eu posso chamar, no caso da segunda lei da termodinâmica, de processo reversível ou ideal, dentro lá das máquinas térmicas? As máquinas que têm rendimento 100%, que não existem, e a máquina de Carnot são exemplos de processos ideais e reversíveis. Percebam que a máquina de Carnot, embora não tenha rendimento 100%, ela trabalha num ciclo onde o sistema retorna ao ponto de partida. Isso é o essencial de todo o processo reversível. Eu posso retornar ao ponto de partida. Pensando, por exemplo, numa máquina térmica ideal com rendimento 100%. Percebam que uma máquina com rendimento 100%, ela converte todo o calor em trabalho. Como não há perdas de energia nesse processo, eu posso retornar ao ponto de partida, porque não há energia degradada. Então nós temos aqui um processo perfeitamente reversível. Notem que num processo reversível, e a máquina de Carnot, embora não seja com rendimento 100%, ela também é uma máquina reversível. Eu posso partir de uma entropia inicial e o estado final é exatamente igual ao estado inicial em termos de desordem. Todo processo reversível tem como definição uma desordem que não aumenta nem diminui, ou seja, uma desordem constante. A entropia é uma função de estado. O que quer dizer exatamente isso? A entropia de um sistema termodinâmico só depende dos estados inicial e final. Ou seja, se a entropia inicial é igual à entropia final, significa que a entropia tem um delta igual a zero. Ela não varia em processos reversíveis. Por quê? Porque são reversíveis. Então eu retorno ao ponto inicial de desordem do sistema. Então percebam que se o ΔS é igual a zero, todo processo reversível, anota aí, tem uma entropia que se mantém constante, certo? Por definição. Então nós podemos dizer que a entropia só depende dos estados inicial e final. A máquina de Carnot tem entropia constante. Por quê? Porque eu reverto o sistema ao ponto que iniciou. Agora nos processos irreversíveis, e esses são os processos reais, vamos pegar na segunda lei da termodinâmica uma máquina térmica real. A máquina térmica real, ela degrada energia, é um processo irreversível, não tem como voltar atrás, porque se ao transformar calor em trabalho, uma parcela da energia é degradada ou perdida, nesse caso para o ambiente, eu não tenho como retornar ao ponto de partida. E se o processo envolve perdas com uma energia que é dispersada para o ambiente, olha essa palavra, energia dispersada para o ambiente, o sistema fica cada vez mais caótico, cada vez mais bagunçado. Em todo processo que envolve perdas no meio do caminho, a desordem no fim vai ser maior que a desordem no início. Por quê? Porque houve perdas ou degradação do próprio sistema. Isso é uma medida probabilística. Tudo no nosso universo tende a degradar. As máquinas térmicas reais, elas degradam energia. Eu não posso dizer que a desordem do fim é a mesma que no início, se houve degradação de alguma coisa. Então aqui a desordem no final vai ser maior que a desordem no início. Nós temos uma entropia diferente de zero e maior que zero, portanto uma entropia crescente. Então em todo processo irreversível, a entropia final ela é maior que a entropia inicial. O ΔS, portanto, tudo que cresce tem um delta positivo, o que significa dizer que a entropia ela é uma crescente em todo o processo que envolve degradação. A máquina térmica real envolve degradação de energia. Por essa degradação não tem como retornar ao ponto inicial, então a desordem final vai ter que ser maior que a desordem inicial. Notem um detalhe importante no processo irreversível, que o aumento da entropia, sempre que ela aumenta, o aumento da entropia é proporcional à quantidade de degradação que o próprio sistema gera. No caso de uma máquina térmica real,
Quanto mais energia degradar, quanto mais tu perder no processo de transformação, mais desordem o sistema gera. Portanto, o aumento da entropia é proporcional à quantidade de energia degradada. Perceba que nós já temos a análise completa dos processos que são estudados em termos de desordem probabilística ou estatística de um sistema, a entropia de um processo reversível, ideal, e a entropia de um processo irreversível ou real. Por que a entropia é uma constante num processo reversível? Porque, primeiro, a entropia só depende dos estados inicial e final, não depende daquilo que acontece no meio do caminho. Então, se o estado final é igual ao inicial, a entropia é uma constante. Tá, e por que o estado final é igual ao estado inicial? Porque o sistema não se degrada. Ou seja, em qualquer processo reversível, não havendo degradação do sistema, nós temos uma desordem constante. Agora, tudo que se degrada acaba ficando cada vez mais desordenado. Por isso que um processo irreversível, que é o processo real, a desordem tem que ser uma constante. Se envolve degradação, envolve desordem. E cada vez maior. Tudo que se degrada fica cada vez mais desordenado. Então as máquinas térmicas que degradam energia, elas têm uma desordem crescente. Então note que nós temos dois processos estudados e duas propriedades da entropia. Ou ela é uma constante, ou ela é uma crescente. Ou seja, o que eu posso concluir que jamais vai acontecer com a entropia? Se ela é constante ou crescente, nos dois processos estudados, a entropia nunca diminui. Ela jamais vai ser decrescente. Te convence, os processos reais têm entropia crescente. Nosso universo, o nosso próprio corpo, tem processo irreversível de envelhecimento e ele se autodegrada, então ele vai ficando cada vez mais desordenado. Isso acontece em todo processo irreversível. A desordem vai ser sempre uma crescente. Então eu posso concluir que a desordem jamais vai diminuir, com uma condição: sistema isolado, sem influência externa. Notem que o aumento da entropia em sistemas isolados, reais e reversíveis, é uma questão de probabilidade, é uma questão de estatística. Estatisticamente é muito mais provável que as coisas se degradem e se estraguem e aumentem a desordem do que o contrário. Então se eu bater o meu carro, ele vai ficar super arrumado? Óbvio que não. Existem muito mais configurações de desordem do que de ordem. Então se eu bato o meu carro, é óbvio que ele vai ficar mais desordenado, mais bagunçado, vai aumentar a entropia desse sistema mecânico. Aí se eu deixo meu carro na garagem, será que se eu abandonar ele lá durante um tempo, ele vai se auto-arrumar? Claro que não. Se eu deixar ele abandonado, a tendência é dele se deteriorar cada vez mais. Então o aumento da entropia em sistemas isolados é algo probabilístico, algo estatístico. Notem que um processo de destruição é um processo de desordem crescente. É irreversível. Quando um prédio desaba, ele não fica mais arrumado. O envelhecimento é um processo irreversível. Qual é a probabilidade que se tem de se tornar mais jovem? Zero. Com o passar do tempo, teu organismo vai se degradando. Claro que com intervenções cirúrgicas tu pode reduzir o processo de envelhecimento, mas aí tu não tem mais um sistema isolado, tu está fazendo uma influência externa que retarda o processo de envelhecimento. Deixa o teu corpo abandonado, sozinho, sem fazer nenhuma intervenção, é claro que ele vai se degradar cada vez mais. Qual é a probabilidade do prédio se remontar sozinho? Olha, eu acho que a probabilidade dele se remontar sozinho é a mesma de tu rejuvenescer com o passar do tempo. Então essa probabilidade é nula. Então é muito mais provável bagunçar do que organizar. Por isso a entropia tende sempre a ser uma crescente com o passar do tempo. Questão 98. Temos aqui: seleciona a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo, na ordem que elas aparecem. A entropia de um sistema termodinâmico nunca, olha, sistema termodinâmico isolado nunca diminui. Então todo sistema isolado tem a tendência a aumentar a sua desordem.
Então a entropia nunca diminui num sistema isolado. Se o sistema sofre uma transformação reversível quer dizer que não degrada, ou seja, a entropia do início é igual à entropia do fim. A entropia em processo reversível ideal, que não degrada nada, ela é uma constante. E se o sistema sofre uma transformação irreversível é real, portanto degrada-se, portanto aumenta a desordem, ou seja, a entropia é uma crescente, ela aumenta, o que nos dá aqui a alternativa da letra